Graça e paz, igreja. Queridos, como a Fran falou, o Bispo Zezinho estará aqui quinta-feira. O Bispo Zezinho, creio que ele vai estar falando muito a respeito da missão. Não sei o que Deus tem direcionado ao coração dele, mas no encontro, nesse último encontro que nós tivemos em Brodowski, o retiro de carnaval, o antigo retiro de carnaval, que hoje é Missão Cares, o evento missionário que tem sido realizado pela Missão Cares, Deus deu uma direção, segundo ele, dele sair visitando. Nós temos hoje igrejas aqui na região, vocês sabem, é claro que nossa igreja, nossa cobertura espiritual é Brodowski. Só que Brodowski tem como cobertura o Bispo Zezinho, que dá cobertura a muitas outras igrejas. Brodowski hoje tem como representante aqui na região Ribeirão Preto, Jardinópolis, São Sebastião do Paraíso. Tem outra igreja, né? Aqui em Ribeirão, da pastora Gracinha, fica ali na Vila Virgínia. Enfim, e muitas outras igrejas também que não fazem parte desta ou deste ministério, mas estão ligadas a este ministério. Mas como eu disse, eu creio que ele vai estar falando mais especificamente a vocês, a igreja, na próxima quinta-feira. Não perca. Todas as vezes que o Zezinho vem aqui, Deus tem abençoado com palavras. É um homem muito usado por Deus, eu o conheço. E particularmente eu tenho alguma ligação com o Bispo Zezinho. Eu fui batizado no Espírito Santo em um seminário, aliás, em um retiro de carnaval. Se eu não me engano, o segundo retiro, ou o terceiro retiro de carnaval que eu participei. E já há 3 anos que eu estava na igreja. E eu até falando com o Alexandre e com a Sara, segunda-feira, quando nós terminamos o culto, o estudo, eu disse que há 3 anos que eu tinha um desejo de ser batizado no Espírito Santo. E não conseguia. E via gente, pessoas chegando à igreja e sendo batizadas. E eu queria aquilo de qualquer jeito. E naquele dia eu não conhecia, até então não tive nenhum contato com o Bispo Zezinho. Eu tinha ouvido falar dele, mas Deus me visitou de uma maneira tão forte através da vida dele, que ele me chamou pelo nome aquele dia. Algumas pessoas que estavam ali, ele começou a orar e foi uma manifestação do Espírito Santo tão grande, que pessoas, mesmo sem impor as mãos sobre elas caíam em pranto. Foi uma visitação sobrenatural do Espírito Santo. Foi algo tremendo. E esse dia foi especial, porque como eu não o conhecia, e naquele momento que ele começou a orar por mim, e ele falou assim: Mardoni, eu te escolhi, receba do meu Espírito. E eu comecei então a queimar meu coração. Foi uma sensação tão ímpar na minha vida. Eu lembro que eu caí para o chão e comecei a chorar, e minha língua começou a enrolar, e fui batizado no Espírito Santo. Então eu tenho sempre o Zezinho, o Bispo Zezinho, como uma pessoa que não apenas passou pela minha vida, mas ele trouxe algo bom. Acho que nós temos que pedir, principalmente hoje, na realidade que nós estamos vivendo, nós temos que ansiar, orar, pedir para que Deus realmente coloque fontes abençoadoras em nossas vidas. Amém? Amém, igreja? Amém. Aleluia, Jesus, tenha misericórdia de nós. O Senhor está aqui. Amém? Amém. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 24, verso 3, verso 1.
Tá legal, Davi? Nós estamos, queridos, numa luta, mas já vencemos em nome de Jesus, com esse som. Tá bom hoje? Estão ouvindo aí no fundo? Tá legal? Quinta-feira não estava dando para ouvir nada, né? Mas som é assim mesmo. Amém? Mateus 24. Falando amém, amém. O Luiz Hermínio disse que um dia ele pregando em uma igreja e... Amém, irmãos, amém, amém, amém. Amém, igreja, amém. Quando acabou o culto, quando ele acabou a palavra, um irmão falou assim... O irmãozinho chegou para ele, simples. Falou, pastor, gostei de sua palavra. Uma bênção. Obrigado, irmão. Obrigado. Mas me fala uma coisa, por que o senhor fala tanto amém? É porque pastor, quando não tem o que falar, fala amém. Não é o meu caso, para ficar sossegado, viu? Mateus 24, 1. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele seus discípulos, para lhe mostrarem a estrutura do templo. Verso 2. Jesus, porém, lhes disse, não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derrubada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular. Repita comigo, em particular. Dizendo, dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Agora pula lá para o capítulo 25, verso 1. Capítulo 25 de Mateus, verso 1. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram insensatas e 5 prudentes. Ora, as insensatas, tomando as lâmpadas, não levaram azeite consigo. As prudentes, porém, levaram azeite em suas vasilhas, juntamente com as lâmpadas. E tardando o noivo, cochilaram todas e dormiram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito, eis o noivo, saia-lhes ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as insensatas disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as vossas lâmpadas estão se apagando. Agora, vai lá no capítulo 25 mesmo, vai lá no verso 14, Alexandre, por favor. Porque assim como um homem que, se ausentando do país, chamou os seus servos e lhes entregou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade, e seguiu em viagem. O que recebeu 5 talentos foi imediatamente negociar com eles, e ganhou outros 5. Da mesma sorte, o que recebera 2, ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, foi e cavou na terra,
e escondeu o dinheiro do seu senhor. Ora, depois de muito tempo, veio o senhor daqueles servos e fez conta com eles. Então, chegando o que recebera 5 talentos, apresentou-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis aqui outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu te conhecia, que és um homem duro, que ceifas onde não semeia, e recolhes onde não joeiraste. Oh, Jesus! E, atemorizado, fui esconder na terra o teu talento. Eis aqui o que é teu. Verso 26. Ao que lhe respondeu o seu senhor: servo mau e preguiçoso, sabias que ceifo onde não semeei, e que colho aonde não plantei. Devias então entregar o meu dinheiro aos banqueiros, e vindo eu, tê-lo-ia recebido com juros. Só até aí. Só até aí. Feche seus olhos. Sei que a leitura foi um pouco extensa, mas quero fazer rapidamente uma oração com você. Pai, eu te agradeço, Senhor, por a tua palavra. Deus, que o teu Espírito Santo nesse momento possa falar de uma maneira poderosa com a tua igreja. Que a tua palavra, Senhor, possa ser luz, lâmpada para os nossos pés. Que o teu Espírito Santo tenha liberdade de operar na vida de cada um aqui, Senhor, começando pela minha vida. Que os nossos corações, ó Deus, sejam encontrados, abertos, preparados para receber a tua palavra, como uma terra boa, ó Deus, uma terra que produz 100 por 1, e que a tua palavra possa ser, ó Deus, semeada em nosso coração, como uma semente fértil que ela é, e que ela possa vir dar frutos em nossas vidas. Necessitamos, ó Deus, da tua presença, da presença do teu Espírito. Deus, o Senhor nos conhece, o Senhor é o nosso Pai, por isso, ó Deus, direcione as nossas vidas. Que os nossos pés não vacilem, como o salmista foi convicto em clamar, ó Deus, pela tua presença, e pediu para que o Senhor guardasse os pés dele, para que não vacilasse e saísse dos caminhos que o Senhor determinou para a vida dele. Que assim seja conosco também, com cada um, começando pela minha vida, ó Pai. Que tudo que o Senhor tem entregue em minhas mãos, Deus, que eu possa realmente ser fiel ao Senhor, e que cada um aqui entenda, ó Deus, a responsabilidade que o Senhor tem dado a cada um aqui, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Por que eu fiz questão de ler o capítulo 24 e esse capítulo 25? Porque eles se encaixam. Quando nós lemos no capítulo 24, que Jesus saiu do templo, ao sair do templo, os discípulos foram ter com ele e mostraram as construções do templo, até pasmo com o tamanho da construção. Jesus fala para ele: olha, vê isto, em pouco tempo, isso daqui não ficará pedra sobre pedra. Isso tudo aqui vai sumir, vai ser derrubado. E saiu e continuou andando. E como o texto diz,
ele sentou-se no Monte das Oliveiras e com certeza com ele tinha uma multidão. Mas a Bíblia relata que os discípulos, curiosos em saberem o que Jesus tinha dito, qual era a intenção de Jesus ao falar a respeito do templo, porque eles não sabiam. Eles estavam com Jesus, caminhavam, comiam, dormiam com Jesus, mas eles não entendiam o que Jesus falava. E Jesus, claro, sabendo da condição em que eles estavam, de não conhecerem a respeito do reino de Deus, Jesus então fala a cada um deles, sentado. Eu imagino que uma multidão estava ali, mas a Bíblia relata que eles chamaram, se assentaram junto a Jesus, mas separado da multidão. Então Jesus fala para eles a respeito do fim dos tempos, das coisas vindouras, porque era necessário eles entenderem isso, para que eles pudessem levar para aqueles que estavam perdidos. Segunda-feira no estudo eu disse o seguinte: Deus, lá no Antigo Testamento, Ele escolhe Moisés, chama Moisés, separa Moisés, prepara Moisés, para quê? Para receber da sua palavra, para receber do seu reino, para receber instrução do seu reino. E então ele ensina Moisés, fala com Moisés face a face. Deus falou com Moisés, Deus caminhou com Moisés. Para que isso? Para que Moisés pudesse receber de Deus as coisas do alto e pudesse, ao receber, transmitir o que ele recebeu do alto para aquela nação, para Israel, ou no caso aqui, os hebreus. Logo depois, nós vemos Jesus. Jesus vem com uma missão, não diferente de Moisés. Jesus veio como homem, se fez homem, viveu como homem, foi instruído na lei. A Bíblia diz que Jesus, menino, ele crescia em graça, estatura e conhecimento. Qual conhecimento? Da palavra de Deus. Então Jesus, ele aprende da lei. Quando eles vão para Jerusalém e na volta, José caça Jesus. Maria, cadê o menino? Cadê esse menino, Maria? E foi uma loucura, depois de 3 dias, se eu não me engano, me corrijam aí se eu estiver errado, mas 3 dias de caminhada, se eu não me engano, e eles voltam, José volta procurando Jesus. Aonde foi esse menino? Era muita gente. E de repente ele chega na sinagoga. Quem está sentado junto com os escribas e com os fariseus e os doutores da lei? Um menino de 12 ou 13 anos no máximo, sentado junto com esses homens doutores da lei, discutindo a palavra, aprendendo, conhecendo. Para quê? Qual o objetivo disso? Jesus, ele faz uso do Velho Testamento, ele faz uso dos 5 livros sagrados para o judeu, que é o Pentateuco, os 5 primeiros livros. Jesus então usa constantemente a palavra não saiu em nenhum minuto da boca de Jesus. Ele veio, se fez homem, viveu como homem, recebeu a palavra como qualquer outro homem para transmitir. Hoje, nós estamos aqui, eu e você, nós temos o privilégio, graças a Deus, a oportunidade de podermos conhecer a palavra de Deus, saber exatamente o que é o reino de Deus através desse livro. Hoje, por conta da modernidade, do avanço da tecnologia, você tem uma Bíblia, várias versões dentro de um celular. Glória a Deus por isso. Isso é bênção, querido. Quem realmente inventou isso, que Deus abençoe ricamente a vida dele. Mas nós temos a oportunidade hoje de podermos conhecer o reino de Deus através da palavra de Deus, da Bíblia. O que foi escrito por homens inspirados por Deus,
nós recebemos, temos livre acesso, podemos, graças a Deus, podemos conhecer. Para quê? Por que você está aqui? Por que eu estou aqui? O que nós estamos fazendo aqui? Já parou para perguntar isso? Para se perguntar, para fazer essa pergunta a si mesmo? Por que você está aqui? Nós temos um único objetivo. Eu falei isso daqui segunda-feira. Do menor ao maior, seja preto, branco, amarelo, gordo, magro, alto, baixo, você tem o mesmo objetivo que eu: ganhar vidas. Nós temos um objetivo, foi nos dado uma responsabilidade de propagar, de fazer conhecido o reino de Deus, não a religião. Deus não me chamou para pregar os princípios, a conduta da igreja metodista. Não, Deus me chamou para pregar o seu reino, o seu reino, os princípios, as doutrinas do seu reino. E nós temos que aprender, queridos, nós temos que lutar por isso. Agora, Jesus estava dizendo justamente isso para aqueles discípulos, quando eles chegaram até Jesus e falaram assim: mestre, conta para a gente o que vai acontecer, como que vai ser, que dia que vai acontecer isso, quando será a sua vinda? E Jesus fala, eu não vou entrar aqui nessa parte, que não me interessa muito, porque eu tenho pouco tempo, mas Jesus fala de muitas coisas. Olha, a vocês não cabem saber que dia, que hora, que jeito que vem, quando vai ser, isso cabe a Deus. Mas o reino dos céus, ele explica exatamente isso. O reino dos céus é semelhante a 10 virgens. Jesus sempre gostou de usar parábolas, histórias, para fixar na mente do povo ou dos seus discípulos as verdades do reino de Deus. Então ele começa o capítulo 25 usando uma parábola das 10 virgens. E ele conta que as 10 virgens estavam preparadas para receber o noivo. E entre essas 10 virgens, 5 eram imprudentes, ou foram imprudentes. E ao sair ao encontro do noivo, essas 5 não levaram azeite suficiente. E à meia-noite, alguém gritou: lá vem o noivo. E quando elas se assustaram, levantaram-se, as prudentes que tinham levado azeite, elas se levantaram, acenderam sua candeia e ficaram. E a Bíblia diz que essas 5 noivas entraram e celebraram com o noivo. Quem é o noivo? Jesus. E as imprudentes, qual foi o desespero delas? Não terem azeite para suas candeias. E elas então: olha, me empresta, por favor, me ajuda aqui, que o meu não vai dar, o meu azeite não vai dar. E elas falaram assim: nós não podemos fazer isso. E elas ficaram fora da festa com o noivo. Elas não celebraram. Em continuação, ou dando continuação ao reino de Deus, a explicação, Jesus queria fixar na mente daqueles homens o que era realmente o reino de Deus. Ele fala então outra parábola, no mesmo capítulo 25, a respeito de 3 indivíduos. Mas antes eu quero que você entenda o seguinte: eu anotei aqui que prudência, o que é prudência? Prudência é virtude que nos faz conseguir o que desejamos. Virtude é o que nos faz conseguir o que desejamos, evitando todos os riscos e perigos. Prudência é isso. Elas foram imprudentes, não foram? Elas calcularam o risco? Não.
Elas foram. Se der bem, se não der, fizeram uma coisa de qualquer jeito. Só para você entender, queridos, Jesus disse para aqueles homens que servir o reino de Deus tinha que ser de uma maneira verdadeira. Jesus estava querendo dizer a seus discípulos, e era necessário aqueles homens entenderem, porque Jesus estava passando o cajado para eles. Logo, logo eu vou embora, e a responsabilidade já não vai ser só minha. Ou, aqui na terra, a responsabilidade vai ser de vocês, de levarem a palavra de Deus, de levarem o reino de Deus, de propagar a palavra do reino de Deus. Era a responsabilidade daqueles homens. E Jesus estava dizendo, olha, sejam prudentes, não vacilem. Vocês devem ter uma vida digna de um verdadeiro cidadão celestial. Então, prudência, guarde bem isso. Prudência é virtude que nos faz conseguir o que desejamos. Qual o seu maior objetivo? Pergunta para o seu irmão aí, qual o seu maior objetivo? Qual é o seu maior objetivo? Você é casado, você tem esposa ou esposo, você tem um trabalho, ou você é patrão, você tem muitos compromissos aqui, mas qual o seu maior objetivo? Você consegue definir isso? Alguém arrisca me dizer qual o seu maior objetivo? O meu, eu tenho casa, família, tenho, pela graça do Senhor, a responsabilidade de estar à frente de um ministério e tenho que fazê-lo da melhor maneira possível. Mas tudo isso não é nada se eu não tiver os meus olhos fixos no meu objetivo maior. Qual é? A minha vida, o meu relacionamento com Deus. Aprender, conhecer o reino de Deus através de sua palavra. Esse é o meu maior objetivo e se você até hoje tinha dúvida, ou tinha um outro objetivo em mente, querido, eu quero te dizer que você está errado. O seu maior objetivo é a sua vida com Deus, a sua jornada, pequena jornada. Pastor, misericórdia, porque você está falando pequeno, está desejando alguma coisa. Não estou desejando. Você pode viver 100, 120 anos, você ainda vai viver um pouquinho só, porque o que Deus tem preparado para mim e para a sua vida é a eternidade. E o que é 100 anos perto da eternidade? Concorda comigo? Sim ou não? Então, queridos, coloque como objetivo principal na sua vida, a sua vida com Deus, santificação, sensibilidade em seus ouvidos. Jesus estava dizendo isso para aqueles homens. Seja prudente, tome muito cuidado, evitando situações, circunstâncias, desejos que o levem a realmente se afastarem do propósito que Deus tem para a sua vida. Prudência, quando nós usamos de prudência, nós estamos sensíveis à voz de Deus, do Espírito Santo. Amém? No versículo 14, Jesus conta uma outra história. E aqui, eu acho que é o ponto-chave do que eu quero falar para vocês. Jesus conta a história de 3 indivíduos, 3 servos, que o seu mestre saiu, que o seu senhor, o seu patrão, assim seja, saiu para viajar, e antes dele viajar, ele chama seus 3 servos e fala: olha, eu vou entregar para vocês os meus bens, eu vou dar um valor a cada um. E aqui ele dá, a um ele dá 5 talentos, a outro ele dá 2 talentos, e a outro ele dá 1 talento, a cada um segundo a sua capacidade. E aqui eu quero abrir um pensamento, eu quero dividir com vocês, queridos. Um dos maiores problemas que existem dentro da igreja, eu não vou abrir as portas,
para a nossa vida secular. Mas eu quero que você entenda aqui dentro da igreja, como cristão, como servo do Senhor, que esse é um dos maiores problemas que nós temos, que envolve relacionamento. A Bíblia diz, ou Jesus disse aqui para os seus discípulos, os 12 discípulos que estavam com Jesus, que eram a base do seu ministério, eram as primícias do ministério de Jesus, aqueles 12 homens. Jesus fala para eles que aquele homem saiu para viajar e delegou uma responsabilidade para 3 servos, entregou a eles os seus bens, a cada um segundo as suas capacidades. E eu quero falar para você que o nosso maior problema é estar realmente, ou ter realmente maturidade para entender o que Jesus está falando aqui. A um ele deu 5, a outra ele deu 2 e a outra ele deu 1. Aquele homem sabia da capacidade de cada um dos seus servos. Jesus está dizendo que eu e você, nós temos que entender que nós não somos iguais. Eu, Mardônio Porfírio de Bessa, nascido em Acopiária, Ceará, nascido a 0h20, corpo que um dia foi esbelto, já não tanto, que um dia não teve barriga, hoje tem muito. Eu não sou igual ao Cícero. Sou. Fique em pé, Cícero, por favor, vem aqui. Somos idênticos? Nem um pouco parecidos, Cícero. Você entende isso? Eu sou pastor. Eu trabalhei 10 anos como prestador para Brastemp, prestador de serviço para Brastemp. O que você faz, Cícero? Dirige caminhão. Dirige caminhão. Obrigado, Cícero. Entenda uma coisa, queridos. Nosso maior problema é muitas vezes olhar para o nosso lado e falar assim: puxa vida, eu posso fazer o que o Cícero faz. Eu posso dirigir um caminhãozão daquele que o Cícero dirige. Posso até tentar, mas eu não vou fazer como o Cícero faz. Por quê? A primeira coisa, não estou falando aqui do reino de Deus, da capacidade que Deus nos dá, do talento, do dom, mas só para você ter uma ideia clara, Deus dotou o Cícero de uma capacidade, talvez para ser um piloto, e ele faz isso com excelência, sem muito esforço. Eu talvez vá fazer, ou tente fazer o que o Cícero faz, posso até fazer, mas não vou fazer com excelência. Sexta-feira, eu estava aqui ensinando meu filho alguns truques na bateria. Pergunte para o João que eu ensinei para ele. Nada, né? Agora entenda uma coisa. O nosso grande problema é que nós achamos que Deus, Ele age comigo da mesma forma como Ele age com a Sueli, como Ele age com a Thalita. Deus nos conhece, nós somos filhos. Quem aqui tem mais de um filho adulto? Você trata com a Fran da mesma forma com a outra? É diferente. Não adianta a gente. Aí filho fala: ai, mamãe gosta mais dela do que de mim. Ai, papai deu 20 reais para eu sair, deu 15 para ele. Não é mais ou menos assim que nós fazemos? Entenda uma coisa, queridos.
Deus dá a cada um segundo sua capacidade. Não adianta eu falar assim: Deus, me dá uma igreja igual a Universal, com a mesma extensão. Idiotice da minha parte. Idiotice da minha parte falar tal coisa. Talvez o que Deus tenha para mim não chegue nem a 10%. Ou talvez o que Deus tenha para mim seja até mais do que eles têm, ou do que o bispo construiu, pela graça de Deus. Você está entendendo isso, queridos? Capacidade. Nós não podemos jamais. Nossa, meu Deus, como que a Thalita canta? Meu Deus, eu garanto que eu canto melhor do que ela. Eu posso cantar, mas a Thalita é única, como eu sou único. Você é único. Isso é um grande problema dentro da igreja, queridos. Meu Pai, nos dê maturidade. Nos dê maturidade para entender isso, que Deus nos dá segundo a nossa capacidade. Deus não é inconsequente para nos entregar algo que nós não temos condições de administrar. Jamais. Deus seria imprudente. Concordam comigo? Deus seria imprudente se Ele fizesse tal coisa. Agora nós temos que entender que aqueles três indivíduos que aquele Senhor separou, eles tiveram atitudes diferentes. Primeiro, 2 deles receberam segundo a sua capacidade, e rapidamente o que eles fizeram? Aplicaram o dinheiro que o seu Senhor os confiou. Não foi isso? Não é isso que a Bíblia diz? Eles aplicaram. O que tinha 5, rapidamente foi, negociou e ganhou mais 5. O que tinha 2, entendeu o negócio. Poxa, o meu Senhor me confiou 2. Ele não quis saber que o que tinha ganho 5, ou o outro que tinha 10, ou o que tinha 1, ele não quis saber disso. Ele rapidamente foi, negociou e ganhou mais 2, correto? E o terceiro? O terceiro, ele para, ele avalia o seu Senhor. Puxa, o homem é bravo, hein? Ele é duro. O homem junta aonde não espalhou. O homem colhe aonde não plantou. Ixi, esse homem é uma fera. Concorda comigo? Não foi esse o julgamento que ele fez do seu Senhor? Sim ou não? Foi. Aí o que ele fez? Ele pegou a sua parte, escondeu ela. Escondeu. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Segunda-feira eu estava aqui conversando com o Alexandre, com a Sara. Eu falei isso para o Alexandre. No meu ponto de vista, há 3 classes de pessoas. 3 classes de ser humano. Primeiro, os que fazem. Segundo, os que não fazem nada. Terceiro, os críticos. Talvez você nem concorde comigo, isso não está na Bíblia. Talvez você nem concorde comigo, mas eu tenho 42 anos e tenho trabalhado com vidas há muito tempo. E o que eu tenho visto é que isso tem que se evidenciado cada vez mais dentro das igrejas. Os que fazem, os que não fazem e os críticos. Os que fazem. Quem são os que fazem? Os que fazem são aqueles que você fala assim, ó, queridos, como vou pegar o que o Isaac, pegar o vaca aqui do Isaac. O Isaac veio aqui e falou das ofertas. Quem se lembra das ofertas ano passado, da reforma que nós reformamos aqui, que pela graça de Deus e pela sua contribuição nós demos uma adiantada na igreja.
Então, nós lançamos uma ideia, queridos, nós vamos fazer a campanha. Não estou querendo aqui forçar a barra de ninguém, por favor. Só estou pegando um vácuo no que o Isaac já disse aqui para vocês. Mas nós lançamos a campanha. Os que fazem, pastor, glória a Deus, pastor, em nome de Jesus, nós vamos arrumar esse som. O Davi não vai ficar mais preocupado, Davi. Vai vir uma mesa zero, microfone novo, vai vir coisa nova. Nós vamos colocar carpete, nós vamos colocar o piso, nós vamos arrumar isso daqui, nós vamos comprar o terreno do lado, pastor. Esses são os que fazem. Não é mais ou menos assim? Quebrou o carro, dá um tempo aí que eu estou chegando. 5 minutos eu estou aí que eu vou amarrar uma corda. Não é, Alex? Não é mais ou menos assim? Vou amarrar uma corda, vou arrumar não sei o que, eu te levo para casa, pode ficar sossegado. Pessoas que fazem. Você chega para ela, cara, o negócio vai melhorar, cara, vai melhorar. Os que fazem, eles são positivos em tudo. Em tudo. Você está ali para baixo, cara, pô, não estou te vendo de cabeça para baixo, cara, cabeça baixa, você não está bem, o que está acontecendo? Lá no serviço, cara, arruma outro serviço, ou então ora, para o negócio melhorar lá onde você está, rapaz, vamos orar, eu oro com você, vamos pagar o preço junto, estou disposto a me alegrar com você, e a chorar também. Esses são os que fazem. Olha, vamos orar, porque está difícil uma guerra. Pastor, nós já ganhamos. Essa vitória é nossa, porque Jesus já morreu na cruz. Aleluia, pastor. Eu já vejo os anjos, pastor, chegando aqui com a provisão, pastor. São os que fazem. São os que fazem. Independente da situação financeira, nós vamos crescer. São os que fazem. Os que não fazem. Olha, nós estamos iniciando a campanha das ofertas. Ixi, o pastor já vem pedir dinheiro. Ixi, essa história é velha. Ixi, argumento barato. Queridos, nós vamos arrumar o som, não sei para que som. Uma igreja desse tamanho, não precisa nem de microfone. Queridos, nós vamos orar para alugar um prédio maior. Não sei para que, isso aqui não está cheio. Vamos orar pelas famílias, do jeito que está o mundo hoje. Você conhece alguém assim? Infelizmente, nós conversamos com as pessoas e muitas vezes nós que vamos aconselhar as pessoas, temos que tomar cuidado, vigiar naquele momento, porque senão a gente entra nossa, o negócio está feio mesmo. Olha, é verdade. E começa uma lamúria, começa uma dificuldade, e parece que essas pessoas nos envolvem. Não é verdade? Tudo que você faz e passa para essas pessoas, eles são negativos no seu olhar, na sua ótica. Você nunca espera coisa boa. Agora tem a terceira classe. Sinceramente, para mim, é a pior classe de pessoas que existe sobre a face da terra. Porque também vamos ser realistas. Aqueles que não fazem, normalmente, eles ficam sentados lá no fundo. Olha o Bruno já. O Bruno já se impôs ali, ó. Não, Rogério, pode ficar, não pode. Até o Rogério foi embora. Ficou tão preocupado que ele foi até lá na frente da igreja. Eles não fazem, né? Fica só ali. Agora, como eu disse, a pior classe que tem dentro das igrejas, como cristão, porque infelizmente, me perdoe, mas infelizmente,
nós temos que olhar com o olhar de Cristo para essas pessoas. A pior classe que tem são os críticos. Sabe por quê? Eles se envolvem. O crítico é aquele cidadão que ele está aqui, ó, no meio. Ele está envolvido em tudo. Ele está no louvor, ele está, muitas vezes prega, ele está ali no som, ele está dançando, ele está envolvido. Ele se envolve. Só que ele arrebenta com a igreja. O crítico, ele sabe da vida de todo mundo. De todo mundo. Se você perguntar, gente, qual é o número da RG da Fabiana? Ele te passa certinho. Porque ele conhece a vida da Fabiana, ele conhece a vida do São Antônio de cor e salteado. Esse é o crítico. Mas está dentro da igreja, está envolvido. Aí, você achou, o cara é a bênção, ela é bênção. Só que ela só se envolve. Como foi que você, aquela sua palavra, hoje nós comentamos, conversando com o Alex, dos que estão envolvidos ou comprometidos. Ela está só envolvida, mas não tem compromisso nenhum. Elas criticam. E saiba de uma coisa, queridos, essas pessoas que criticam, normalmente 99% são rebeldes. Rebeldes. E sabe de uma coisa? Dentro da minha ótica, do meu campo de entendimento, um rebelde não tem solução para ele. Sabe por quê? A Bíblia diz que Satanás, ele se rebelou nas regiões celestiais, em achar que ele poderia levantar um trono maior do que o trono de Deus. Não é isso que a Bíblia diz? Ele desejou, ele almejou aquilo em seu coração, e ele se rebelou. E Deus, sendo um Deus de amor, de paz, um pai, o que Deus fez? Lançou ele fora das regiões celestiais. Eu entendo que um coração rebelde dentro de uma igreja, ele não tem lugar. Ele tem que ser arrancado, expelido. Tem um livro de um pastor, Doug Edwards. Gosto muito de ler os livros deste homem. Ele tem igreja em várias nações, igrejas. Inclusive, o primeiro livro que ele lançou chama-se Mega Igreja. Ele relata situações de pessoas de coração rebelde. Sabe o que ele faz? Vem cá, queridos. Olha, aqui não dá mais para a gente caminhar juntos. Por favor, vá embora. Por que que Ló foi tirado da vida de Abraão? Primeira coisa, não era para estar com Abraão. Abraão, ele foi desobediente a uma direção de Deus, levou Ló. Mas chegou um tempo que não dava. Se ele caminhasse mais um pouco, ele ia tirar Ló dos caminhos que Deus tinha separado ou preparado para Abraão. Tira, pede para ele escolher o lugar que ele quer ir embora, mas que ele quer ir, mas manda ele embora. Coração rebelde, queridos, na minha opinião, não tem conserto. Você não é só rebelde dentro de uma igreja, você não é só rebelde dentro de casa, você é rebelde em todo lugar. Em qualquer lugar que você entrar, você será rebelde, terá atitudes rebeldes. Então, o crítico, ele é rebelde. A gente fala as coisas, amém, amém, glória a Deus, mas por dentro não faço, não concordo, não aceito. O crítico, ele fica apontando as falhas. Olha o louvor, não toca bem. Olha o louvor, está desafinado. Olha o pastor, a postura que o pastor prega, a tonalidade que o pastor prega. Meu Deus do céu, critica tudo.
tudo. E isso, queridos, tem um resultado na vida dessa pessoa. Continua para mim, por favor, Alexandre. Capítulo 25, no último verso que nós lemos. Vamos dar continuidade na leitura. Eu quero que você entenda que Jesus estava falando aqui para os seus discípulos, que tanto as virgens imprudentes, quanto este servo que enterrou, eles terão um resultado na vida deles, das suas ações. O que Deus deseja da minha vida e da sua vida é que nós tenhamos responsabilidade com o que Ele nos entregou. Deus não te chamou para ficar aí no banco sentado olhando a banda tocar. Você tem um propósito. Deus tem um propósito, um projeto na sua vida. Não sei qual é. Isso é entre você e Deus. Isso é entre você e Deus. A igreja está aqui para te ajudar a florescer esse projeto. É opção sua, fazer ou não. Não é minha como pastor, não é da igreja. Mas entenda uma coisa: Deus tem um projeto, Ele tem uma responsabilidade. Ele te deu uma responsabilidade segundo a sua capacidade. Não sei se é muito ou se é pouco, mas Ele te deu dentro da sua capacidade. Agora, o que Deus deseja, queridos, é que nós tenhamos consciência disso. E mais, não pense que Deus vai fazer tudo para você. Não pense nisso. Um dia eu fui num culto, aonde um pastor de São Paulo veio dar uma palavra sobre vida financeira. Vida financeira. E naquele dia, uma palavra tremenda, ele ungiu as pessoas, os irmãos que estavam ali, ministrou sobre a vida das pessoas, e eles saíram, nós saímos de lá e um irmão estava conosco, e ele falou assim: eu vou vencer, porque eu vou comprar caminhonete, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou construir um barracão para mim, eu vou construir isso e construir aquilo. Amém? Se esse é o teu desejo, mas saiba de uma coisa: nós temos que entender que Deus, Ele sabe que dentro da nossa capacidade também é necessário nós termos um posicionamento. Hoje nós estávamos conversando com o Alex e com a Renata, e eu fiz a seguinte pergunta para o Alex: quem mandou Davi enfrentar Golias? Foi um anjo, né? Parece que desceu um anjo, não foi? Veio um anjo e: ô Davi, mete pedra nesse maluco aí. Foi isso? Foi Deus, né? Deus falou: Davi, meu filho, eu te ungi. Eu te ungi. Vai e faz. Foi isso, não foi? Não. Não foi. Davi não precisou de anjo. Davi não precisou da voz de Deus. Davi confiava em Deus. Não confiava? Em nome de quem que Davi foi? Senhor dos exércitos. Ele foi. Eu estou aqui enrolando para achar a palavra que eu me perdi. Mas é atitude. Eu e você precisamos ter atitude. Atitude para realmente cuidar daquilo que Deus nos entregou, daquilo que Deus nos confiou. O dom, o talento, o ministério, talvez, tudo na nossa vida. Tudo na nossa vida. Nós precisamos entender isso, queridos. A atitude. Pastor, eu vou orar enquanto Deus me mandou uma bola de fogo vermelha com as beiradas meio amarela. Esquece isso. Isso é tolice. Eu vou. O que eu falei para vocês de Moisés outro dia aqui? Eu vou. Se o Senhor estiver comigo, eu vou. Eu vou. Davi falou assim: olha, você está zombando,
do exército do Todo-Poderoso. Esse povo que foi escolhido. Você não vai fazer isso. Nem que eu morra, mas eu vou. E ele foi. E vocês sabem o resultado disso. Jesus estava falando para aqueles discípulos: olha, vocês têm que serem prudentes. Vocês têm que ter uma posição. Vocês têm que se posicionar. Tome cuidado. A vida vai ter muitos obstáculos, mas sejam prudentes. Fuja da aparência do mal. Jesus estava falando isso. Fuja da aparência do mal. Seja curado. Seja maduro o suficiente para entender que Deus ele entregou para você uma responsabilidade. Não se importe com a pessoa que está do seu lado. Não se importe com o que a pessoa está fazendo. Uns crescem, como eu comecei aqui o culto, ou a palavra, dizendo para vocês. Eu passei 3 anos dentro de uma igreja, ou dentro da igreja, e eu não conseguia entender. Eu queria ser batizado no Espírito, eu queria falar novas línguas. E chegava pessoas, e eram batizadas. Eu falei: Jesus, será que está acontecendo comigo? Deve ter algum encosto ruim em mim, porque não pode. E de repente aconteceu. Mas eu insisti. Falei: Deus, eu quero. Esse é meu alvo, é o meu desejo. Eu quero ser batizado, quero ser batizado. E de repente, depois de 3 anos, eu fui batizado. Eu não procurei meios. Então, queridos, não olhe para a pessoa que está ao seu lado. Busque entender o que Deus confiou em suas mãos. O que foi? Ou o que é? Eu não sei. Deus vai colocar no seu coração, talvez já tenha colocado. Talvez seja um ministério, uma área da igreja que talvez você, ou na sua vida, o que você quer. Tem gente que quer ser empresário sem ter condições. Eu vou ser empresário um dia, pastor. Vai. Você sabe da responsabilidade? Pastor, um dia um irmão falou isso para mim: pastor, eu vou ser empresário. Quero ser empresário. Estou cansado de trabalhar. Meu Deus. O que trabalha mais é o patrão. Estou mentindo? Não é, né, Isaac? Quem fica até 3 horas da manhã? Não é? Não é, Alex? Quebrando cabeça ali, juntando aqui, pagar isso, pagar aquilo. E o cara está lá 6 horas, está aqui, vou embora, só amanhã. Não me pede fazer hora. E o cara quer ser patrão. E o cara quer ser patrão. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, queridos? Amém? O que Deus deseja, que nós realmente entendamos o que é o reino dos céus. Jesus estava falando para aqueles discípulos: vocês têm uma responsabilidade, e vocês têm que se impor para este mundo, e vocês estão sendo lançados lá fora, como ovelhas, aonde está cheio de lobos ferozes, pronto para devorar vocês. Se firme no que é celestial, se firme nas coisas de Deus. O grande problema da igreja é que ela ainda cheira carne. Nós temos uma mente presa a este mundo. Há 22 anos atrás, eu já contei esse testemunho aqui para vocês. Deus me deu uma palavra. Uma pessoa que eu nunca vi, um africano, ele veio e falou assim: olha, seja fiel no pouco. Seja fiel no pouco, que sobre o muito eu te colocarei. Falei: bom, o dízimo eu dou. É pouco, mas eu dou. Mas Deus não estava falando de dízimo. Deus estava falando da minha vida. Eu não era casado, não tinha nem namorada. Seja fiel no pouco. Essa palavra, queridos, tem gritado no meu coração até hoje. Seja fiel no pouco. E de repente eu entendi que Deus tinha um propósito para a minha vida. E de repente eu entendi que para esse propósito acontecer era necessário responsabilidade da minha parte.
compromisso, posicionamento. E muitas coisas aconteceram. E muitas coisas aconteceram. Quando Deus entrega algo nas nossas mãos, o inferno se levanta. Não estou querendo colocar medo em você, não. Fique tranquilo. O diabo já é derrotado. Amém? Fique tranquilo. Você tem propósito? Você tem propósito? Amém? Então fique tranquilo. Que você não está tratando com homens, você está tratando de coisa celestial. E quem resolve isso para você é Deus. Pessoas se levantam. Não é fácil, queridos. Não é fácil. Eu acho que eu não conquistei nada ainda na vida. Talvez daqui 10, 15 anos eu venha aqui na frente, não vou falar aqui nesse lugar, espero que não. Mas eu vou falar para você, se Deus te der vida, e vai te dar em nome de Jesus, para você ouvir, e eu testemunhar a promessa de Deus na minha vida. Mas eu sei que daqui 10, 15 anos, eu vou estar falando para vocês que, olha, a promessa que Deus me deu há 30 anos atrás, está se cumprindo. Eu estou no processo, é duro, sabe por quê? Existem traições, as pessoas nos traem, existe mentira, é duro isso, gente. Quebra de aliança, é duro isso. Quem já foi traído? Estou falando na área conjugal, mas foi traído por uma amizade. É duro isso, não é? Oh meu Deus, teve dias e tem dias que eu tenho vontade. Falei hoje lá à tarde, tenho vontade de encher o tanque do carro e pôr mais uns 3 galões de 20 litros atrás e fazer igual Ló, não olhar para trás, ir embora, porque são muitas decepções. Mas eu não posso olhar, eu não posso pôr meu coração nessas situações. Eu tenho uma promessa, eu recebi uma responsabilidade do Senhor. Eu tenho que ser fiel no pouco, porque eu sei que sobre o muito o Senhor vai me colocar. Isso é palavra de Deus. Isso é palavra de Deus. Aqueles homens, aqueles 2 servos, eles entenderam isso. Receberam a responsabilidade de cuidar aquilo que era do Senhor, do seu Senhor. E o que eles fizeram? Multiplicaram. Rapidamente eles correram e multiplicaram aquela quantia. E esperaram o Senhor. Deus não te chamou para ficar sentado, só receber. Você tem uma responsabilidade. Qual é? Levar a palavra. Eu recebi e agora estou dando a palavra. Você é uma fonte abençoadora. Todo culto eu falo isso daqui na hora que nós encerramos. Você é uma fonte abençoadora. Amanhã o nosso Senhor vai voltar. Amém? O nosso Senhor vai voltar. A Bíblia diz que o Senhor daqueles servos voltou da viagem que ele fez. Ele voltou. E quando ele voltou, eu imagino que ele estava ansioso para sentar com os seus servos. Agora eu quero saber o que vocês fizeram da responsabilidade que eu dei a vocês. E chega o primeiro, mestre, está aqui, ó. O que o Senhor me entregou está aqui. Está aqui. O Senhor me deu 5, estou devolvendo 10 para o Senhor. Muito bom, servo, bom e fiel. Entre. Venha ceiar comigo. Entre no gozo do seu Senhor. O que é isso? O que é entrar no gozo do seu Senhor? É desfrutar na essência daquilo que Deus tem para nós. Não é um prazer humano, não é uma coisa natural, é algo sobrenatural que só quem já desfrutou pode falar o que é isso. Vem o segundo. Está aqui, Senhor. O Senhor me deu 2. Está aqui. 4. Muito bom. Servo bom e fiel. Muito bem. Entre, celebre comigo. E o terceiro? Sabe o que me chama a atenção?
que esse servo, ou melhor, que o senhor desse servo chama ele de inútil. Inútil. Você tem dimensão desta palavra inútil? Inútil é o que não presta, não tem mais serventia, que é descartado. Vamos seguir a leitura. Devias então, disse o seu senhor, devias então entregar o meu dinheiro aos banqueiros, e vindo eu, tê-lo-ia recebido com juros. Tire-lhe, pois, o talento, e dai ao que tem os 10 talentos. Porque a todo o que tem, dar-se-lhe-á, e terá em abundância, mas ao que não tem, até aquilo que tem ser-lhe-á tirado. E lançai o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá choro, ranger de dentes. Só até aí. Você crê que Deus te deu talento? Você crê que Deus te deu responsabilidade? Amém? Você crê que Deus te tirou de uma posição de vergonha, de humilhação? Você crê nisso? Que Ele te resgatou de um lamaçal de vergonha, de humilhação? Sim ou não? Você crê nisso? Crê? Então você crê que Deus te deu uma responsabilidade? Sim? Deus nos deu uma responsabilidade. Agora, o que você está fazendo para multiplicar o que Deus te deu? Qual será a pessoa que Deus vai chamar? Você? Um servo bom? Entre, se alegre comigo. Ou servo infiel? O que você fez com a responsabilidade que eu te dei? O que você produziu? Aonde o teu coração te levou? Aonde os seus desejos te levaram? Quem conduziu a sua vida? Ou quem está conduzindo a sua vida? Os ciúmes, a inveja, o medo. Aqui nós podemos abrir um parênteses, porque uma outra versão da Bíblia diz que o servo que escondeu o talento, diz que ele teve medo. E saiba de uma coisa: medo existe em todos nós. Eu tive medo no dia que eu tomei a decisão de mudar para cá, de assumir o trabalho aqui em Ribeirão. Tive medo. Eu tenho medo. Eu tenho medo todos os dias. Eu tenho medo todos os dias. Mas eu não paro. E esse servo, ele teve medo. Ele analisou, criticou seu senhor, teve medo e escondeu o que o seu senhor deu a ele. Medo pode paralisar a sua vida. O medo pode te engessar. Mas não pare. Sabe de uma coisa? Nesse tempo que eu tenho, que eu estou à frente, eu posso dizer a você que eu tive mais frustração, decepção, aliás, não a palavra certa, decepção, mais decepções do que alegrias. Eu falo isso com toda convicção para você. Mas tudo ou todas as frustrações que eu tive não vão me parar. Não é motivo para eu parar. E aconselho a você, independente da situação que você está, ou o que você está passando, não pare. Porque para os servos fiéis está preparado a alegria, o gozo do seu Senhor. Amém? E para o inútil,
que recebeu do seu Senhor a responsabilidade e não fez nada, nada, está preparado para ele as trevas. Cuidado com a sua vida, o que você está fazendo com a sua vida. Talentos, dons, responsabilidade que Deus te deu. Hoje nós estamos vivendo, a igreja está vivendo, um tempo que as pessoas querem viver de qualquer jeito. Eu posso casar de qualquer jeito, eu posso ter uma vida de qualquer jeito, eu posso me relacionar com as pessoas de qualquer jeito, mas saiba que você vai ser julgado, você e eu, e você corre um sério risco de ser chamado de inútil. Não presta. Imagine só, tem cadeiras que quebram. Quebrou outro dia aqui com a irmã. Quem jogou a cadeira fora? Quem jogou a cadeira fora? Alguém jogou a cadeira fora. Por que jogou? Porque não prestava. Tem cadeiras que a gente olha, outro dia acharam um trinco numa cadeira ali. Um trinco. Não presta. Joga fora. Põe lá no fundo, depois joga para fora. Imagine só, no dia do julgamento. Não sei se Deus ou Jesus, mas eu creio que eles vão estar lá. Olhar para você, inútil. Eu creio que isso vai doer muito no coração dele. Porque Deus não te criou com o propósito de você ser inútil. Deus te criou com o propósito de você ser fiel, vencedor, conquistador. Esse é o propósito que Deus te tirou da onde você estava. Amém? Pense nisso, por favor. Vá para casa. Houve momentos na minha vida, e não faz muito tempo, que eu falei para minha esposa: olha, eu estou com vontade de socar o pé na jaca, que eu não aguento mais, a pressão é muito grande. São situações, mas nesses momentos, queridos, eu oro. Eu olho as pessoas, vejo que pessoas querem tocar na minha autoridade, na nossa autoridade. Eu vejo pessoas que querem realmente que a gente dê 10 passos para trás, que a gente recue, volte. Isso é normal, não é só comigo não. Se você procurar pastores, enfim, em todas as áreas, as pessoas desejam isso. Existem pessoas que desejam isso, críticos, mas eu não paro. Eu não paro, porque o meu objetivo é entrar no gozo do meu Senhor, desfrutar de tudo que o Senhor tem para a minha vida, que este mundo, nenhum prazer, nenhum lugar, nem a fama, nem a riqueza, nem dinheiro, nada pode pagar isso. Isso é só para os que servem a Deus fielmente. Amém? Vamos ficar em pé. Eu quero orar com você. Eu não posso sair daqui hoje sem orar por você. Mas eu quero orar por você. Não que você seja infiel, mas eu quero orar por você que realmente acha que em algum momento da sua vida você saiu daquilo que Deus, saiu fora daquilo que Deus tinha preparado para a sua vida. Ou talvez você, que sabe que recebeu de Deus um dom, um talento, que recebeu do Senhor a responsabilidade e não está respondendo, não está cuidando, não está investindo como Deus deseja que você investisse. Eu quero orar com você. Dê um passo de fé. Eu quero orar com você esta noite. Quero ministrar sobre sua vida. Eu quero declarar que a sua vida, que você será encontrado junto daqueles que o Senhor falar: meu filho, vem, servo bom e fiel, entre no gozo, se alegre comigo, viva a minha essência, a minha vida. Oh Espírito Santo, em nome de Jesus, vem à frente. Se você acha que você pode fazer mais, deseja fazer mais, eu quero orar por você.